E aí, escravos do sistema? Nada de novo no front? Pois é. Bem, eu sou o César Beck, eu tenho um canal aqui no YouTube chamado O César Beck, muito original, né? E eu sou advogado há mais de uma década, tenho diversas especializações nas áreas jurídicas, principalmente em direito digital e direito constitucional. Tenho mestrado em direitos humanos. E durante o período que eu advoguei, até hoje, advoguei muito mais na parte consultiva do que estritamente na parte litigante, na parte do contencioso. E eu fiz muita consultoria e faço até hoje para novos modelos de negócios voltados para a internet. Hoje, a pedido de um amigo que ficou enchendo meu saco, eu vou fazer um react. Não tenho muita intenção de saber se isso vai dar certo ou não. Não estou fazendo isso pelo engajamento que às vezes youtubers fazem por aí. Não me considero um youtuber, um produtor de conteúdo, mas eu acho que vale a pena, porque afinal de contas me dá um pouco de gatilho alguns dos vídeos que eu assisto, principalmente no YouTube, que tem esse gênero um pouco, sei lá, de querer passar a perna nas pessoas. Eu não estou falando que especificamente o vídeo que a gente vai ver agora é exatamente isso, mesmo porque a gente está seguindo aqui as regras basilares de qualquer react. Se esse é o seu primeiro react, isso significa que merda, né? Porque é comigo. Mas, enfim, eu vou reagir basicamente ao que o vídeo que me passaram aqui, que o título dele é 5 inteligências artificiais que podem te deixar milionário. E só pelo título clickbait, só por esse título extremamente marqueteiro, eu já fico muito puto. E eu acho que você também deveria ficar muito puto com esse tipo de coisa. Se você, por acaso, já comprou algum curso para ficar rico em 30 dias, ou ter uma renda assim, da noite para o dia, em questão de 1 mês, 2 meses, e receber, sei lá, 50 mil por mês, você é trouxa. Não quero que vocês fiquem putos comigo, não quero que vocês fiquem chateados com a forma que eu falo, mas enfim, aqui eu vou sempre falar da forma mais franca, sincera, o que eu penso eu vou falar, sem filtros. Afinal de contas, isso é um react, não tem como ser de outra forma. E a única diferença realmente na minha vida profissional é que quando eu estou falando com clientes, eu falo com muito menos palavrão. Se for propriedade intelectual, direitos autorais, trabalhar assim, pré-produção de um roteiro, aí, sempre tenho bastante palavrão, bebida, enfim. Então vamos lá, vamos ver sobre isso, sobre 5 inteligências artificiais, 5 IAs que podem te deixar milionário. E eu vou ficar muito puto se por acaso o cara que for apresentar esse vídeo aqui, ele vai vender algum curso, porque tá cheio disso no YouTube, tá cheio de Carlos Piloto por aí. Então vamos lá, vamos sem mais delongas, eu vou dar um copy-paste aqui no título. Esse daqui é o canal Jovens de Negócios. Desenvolvimento de tecnologias. E o preço que isso exigiu foi talhado. Quando o ser humano aprendeu que podia fazer ferramentas... Esse é o vídeo, deixa eu botar ele em modo cinema, assim dá para ver direitinho, e eu vou dar play, e aí eu vou pausando. Os melhores usando minérios como ferro ao invés de pedras talhadas, a gente deu um passo a mais no desenvolvimento de tecnologias. E o preço que isso exigiu foi que nós, humanos, tivemos que reinventar a forma como se produziam esses utensílios
e como nós interagimos com eles. Quando as máquinas têxteis se provaram mais produtivas do que um artesão na sua manufatura, o nosso sistema econômico ganhou uma nova forma. E a mudança desse sistema econômico alterou o nosso olhar para o trabalho, para os meios de produção e para a organização das nossas eu concordo. vidas. Agora, a gente está diante de mais um desses grandes momentos na história da humanidade, em que a tecnologia dá um passo que faz a humanidade avançar tanto quanto a descoberta do uso de ferro e que pode transformar nossa economia com a força de uma nova revolução industrial. Agora, a gente está vivendo um momento mais promissor para as inteligências artificiais. Essas máquinas, diferentes de qualquer outra, têm a capacidade de aprender com os seres humanos, de imitar as nossas habilidades e de continuamente aprimorar a si mesmas. Essa possibilidade de aprimoramento contínuo dá a elas um potencial absurdo para movimentar a economia e mudarem completamente a forma como o homem interage com o dinheiro hoje. E é claro. Não necessariamente, tá, gente? A primeira forma de inteligência artificial, e aí eu posso falar com bastante propriedade. Eu estou acabando agora, por exemplo, uma pós, um MBA que é em ciência de dados, Data Science e Analytics, pela USP, Exalc USP, e a minha dissertação em mestrado foi justamente sobre um grande aspecto, era dividido ali em proteção de dados e inteligência artificial diante da pandemia do Covid-19, como diferentes estados implementaram determinados mecanismos, ora para proteger sua população, ora para fazer abusos contra direitos constitucionais. Então, eu tenho bastante propriedade para falar, e uma coisa que a gente tem que falar de início é que o host aqui está fazendo, né, do Jovens Negócios, o nome dele é Breno Ferrugem. Eu peço desculpas, Breno, ou os seguidores dele. Eu não o acompanho tanto. Eu sei sobre o canal Jovens de Negócios, que faz parte, é tipo o primo pobre do primo rico. Sem querer fazer muito trocadilho. Mas, tipo, fazem parte da mesma empresa. E aí, enfim, eles têm esse estúdio no fundo. Ele tem essa presença de galã. Mas o que eu queria falar é que sobre inteligência artificial, basicamente, existe o tipo mais básico, que é o machine learning. Imagina aí, tipo, um grande banco de dados, tá? Que tem, imagina uma planilha de Excel, pode ser? Aí tem as linhas são os seus nomes, nome completo e tal. Aí na vertical tem as colunas. Então a primeira coluna pode ser gênero, masculino, feminino ou não binário. Vamos combinar que tem o não binário também. Aí a segunda coluna pode ser faixa etária. Aí pode ser, tipo, como o Breno aqui, vamos dizer que ele tem, e aí eu estou sendo bacana, vamos dizer que ele tem 17 anos até 18, né? 18 anos até 25, tá? Uma faixa etária, o Breno estaria ali. Acho que ele tem um pouquinho mais, deve ter uns 27 no máximo, 28, estourando 28. Mas enfim, o Breno estaria ali, ou então ele estaria justamente 28 a 35 e assim por diante. Aí a outra é CPF, e assim vai até chegar, tem uma porrada de dados pessoais, até chegar também dados sensíveis, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, como um dado sensível pode ser a religião de uma pessoa. Breno provavelmente é católico, ou foi criado assim, e ele pode ser agnóstico, enfim, não importa, mas isso, quer dizer, importa para ele, mas não importa a diferença, tudo, orientação religiosa é considerado um dado sensível. Assim, se ele, hipoteticamente, fosse soro positivo, HIV positivo, um dado como esse de saúde também é um dado sensível. E aí a gente pode montar todos esses pezinhos, todas essas colunas gigantes, e aí aplicar um modelo de algoritmo. Então, esse primeiro que existiu no mundo, que é utilizado bastante, foi muito utilizado por décadas por bancos, e até hoje se dá o nome de machine learning. Mas não é o único. Hoje já existe deep learning, existem modelos que não precisam mais desse enorme banco de dados. Eles aprendem por tentativa e erro. E aí não precisa mais ter um ser humano supervisionando o treinamento disso tudo. E provavelmente ele vai falar aqui de, sei lá, vai falar do ChatGPT. É certo. Se ele não falar, eu vou ficar chateado. Mas eu não vou ficar puto.
eu vou ficar puto se ele querer vender algum curso, aí sim. Vamos lá, desculpa aí o disclaimer gigante, mas eu acho que agora dá para acompanhar o que basicamente a gente está falando de IA. IA, vamos pensar sempre software, tá? Não é o robô. Robô é como se fosse o osso, a carne, o músculo, e a IA é tipo o cérebro, ou se você for muito religioso, você pode considerar como a alma, tá? Mas IA é software, robô é o hardware. Vamos colocar assim, é uma super simplificação, mas ajuda a pensar. Claro, você pode aproveitar essas novas oportunidades para melhorar os seus produtos, para melhorar o seu serviço que você oferece, seja como freelancer ou dentro do seu negócio. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro usando algumas inteligências artificiais, de forma que você só precise dar alguns cliques na tela do seu computador ou celular. Tá. Opa, olha que legal. Jovens, eu não sou de assistir o Jovens de Negócio, eu só sei a história ali do Primo Rico, que ficou muito rico, ganhou, assim, eu não lembro exatamente, mas tem vídeo no próprio YouTube falando. O Primo Rico, ele falou, ele alegou, né? Não dá para saber exatamente se é verdade ou não, mas ele disse, não sei a título de quê, mas ele disse que o primeiro curso que ele abriu lá para as pessoas, durante a pandemia ele faturou, não lembro se ele falou exatamente essa frase, ele faturou ou ele lucrou, uma diferença bem grande, mas tipo 22, 23 milhões de reais durante a pandemia no Brasil 2020. Primeiro semestre, e olha que a pandemia chegou tipo dia 17 ou dia 11 de março. E aí ele já fez o cursinho aí, EAD, à distância, e teve esse retorno, assim, sem comentários. E aí ele abriu uma segunda turma já em 2020, fez mais grana. Bem, dá para procurar esse vídeo por aí. E até hoje tem, assim, fila de gente querendo fazer curso com o Primo Rico. Eu queria ver realmente os alunos do Primo Rico se ficaram ricos, ficaram milionários, como ele de fato é. E no caso do Jovem de Negócios, tem essa pegada super The Flash, né? Tipo, universo DC. Mas bacana a arte. Só fico preocupado com uma questão, e aí eu vou parar aqui de tomar tanto tempo do vídeo. Afinal de contas, eu quero deixar o vídeo rolando e fazer comentário em cima. Se você é pedreiro, se você é ajudante de obras, se você é estudante, se você é professor, professora de ensino fundamental, você vai ser freela com inteligência artificial? Assim, hoje em dia está muito fácil, está bem mais fácil, não tem tanto código, é só input, tem processamento de linguagem natural, em que determinadas ferramentas de inteligência artificial não é preciso entender termos de uma frase, tipo a palavra, mais a segunda palavra, mais a terceira palavra. Não, ela entende a expressão inteira de uma frase, ou seja, ela entende o contexto, entende o que você está pedindo. Isso é da hora, mas para chegar onde a gente está agora, levou um tempinho. Eu lembro quando eu estava escrevendo a minha dissertação para o mestrado, o chat GPT estava na versão 2 e tinha cerca de 1,5 bilhão de parâmetros, esses pezinhos, essas colunas que eu estava mencionando antes, de Excel. E aí, quando saiu o chat GPT 3, e a versão que está para o público hoje em dia é a versão 3,5, e a versão 4 saiu essa semana, a data de gravação hoje é dia 16 de março de 2023, saiu essa semana a quarta versão, mas a 3 para 3,5 tem 185 bilhões de parâmetros. Imagina uma planilha gigantesca, um banco de dados assim colossal, com redes neurais, ou seja, tipo neurônios artificiais muito sofisticados, assim. É da fundação OpenAI, o Elon Musk ajudou a fundar, figura extremamente controversa, né, dono da empresa Tesla, dono da SpaceX, do Twitter, agora, assim, mas tirando ele de lado, o que vale a pena falar aqui
é que, primeiro, ele não está mais na Fundação OpenAI e que a Fundação OpenAI começou com uma startup e chegou a 1 milhão de usuários com o ChatGPT versão 3.5, chegou isso em 5 dias. 1 milhão de usuários em 5 dias. Absurdo. Nunca chegou tão rápido a 1 milhão de usuários em nenhuma plataforma, seja rede social ou o que for. Assim, nada. Então, vamos ver aqui o que o Breno vai falar. E aí eu prometo para vocês não fazer tanto corte. E para começar, eu preciso te falar do evento que a Jovem está preparando, que vai acontecer dos dias 20 a 22 de março. Se chama O Próximo Nível, onde eu vou te preparar com as ferramentas para que você consiga identificar essas principais tendências no mundo a partir de agora, para que você não só possa ascender na sua carreira, como também identificar dores reais do mundo como ele é hoje. Vai ser um treinamento gratuito de 3 dias. Desculpa, mas tipo, esse tipo de porra ele vai falar... Primeiro que é mega plágio, assim, de Far Cry. Quem joga Far Cry, jogo aí acho que é o terceiro, enfim. Depois eu busco a imagem na internet e eu coloco em algum canto aqui. Mas, cara, isso daqui é muito, assim, pegou a ideia bem pesada do estilo Far Cry ou aquele filme indie, mas é engraçado pra caramba, chamado Kung Fury. Muito bom, tá na internet, é gratuito. Então não é pirata, vale a pena. Eu só não queria ter parado ele assim, mas puta que pariu, eu tô puto. Já começou o vídeo querendo vender uma porra de um curso, caralho. Próximo nível. Qual o próximo nível depois dele? Qual o nível sênior? Parece quase tipo hierarquia. Preparar com as ferramentas para que você consiga identificar essas principais tendências no mundo a partir de agora, para que você não só possa ascender na sua carreira, como também identificar dores reais do mundo como ele é hoje. Vai ser um treinamento gratuito de 3 dias, com conteúdo que eu nunca passei antes aqui no canal e que vai mudar a sua relação com o trabalho, com dinheiro, para que você possa aproveitar as melhores oportunidades que o mundo agora tem para você. Então, se você quer saber... Eu aposto R$1.000 que ao final disso vai ter um curso aí pago, tá? É tipo 3 dias de lavagem cerebral para você fazer isso. E se você pagar, é trouxa. Não para mim, porque R$1.000, tipo, eu garanto, eu tanco um K. Que aí no final vai ter... Porra, é do mesmo grupo do Primo Rico, você acha que eles não vão querer monetizar em cima de você? Tem uma expressão no inglês que não existe almoço de graça. There's no free lunch. Então, não seja esse trouxa. Ver quais são as principais habilidades que você precisa desenvolver a partir de agora e o que o mundo está guardando para você, clica no link na descrição para você se inscrever no próximo nível. E a gente se vê às 8h03 da noite, nos dias 20, 21 e 22 de março. A primeira inteligência artificial que pode te gerar dinheiro é o ChatGPT. Tá, você certamente já ouviu falar dessa ferramenta que viralizou recentemente. Desde a invenção da escrita há uns 10 mil anos, o ser humano aprimorou a sua forma de registrar e criar por meio de palavras. A gente escreveu em parede de cavernas, a gente já escreveu em tijolos de argila, papiros, a gente usou datilógrafos, papel e caneta, computadores e agora a gente usa inteligência artificial para escrever no nosso lugar. E o ChatGPT é uma AI que escreve qualquer tipo de texto que você quiser. AI, para quem não fala inglês, é IA, só que ao contrário, é Artificial Intelligence. Pronto, tá explicado. E eles usam LLM, que é Large Language Models, modelos de linguagem extensa, comprida pra caralho. Tipo um enorme banco de dados, tá? É assim que funciona. Eu não tô nem exagerando. Você pode literalmente pedir desde uma piada de tiozão pra jogar no grupo da família, até um texto acadêmico aprovado num MBA. Se você simplesmente dá o comando certo, ou então o prompt certo, o ChatGPT, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fingir que ele é um personagem, ele pode criar um poema, ele pode criar histórias, alegorias originais que nunca existiram. Eu literalmente posso vir no ChatGPT e perguntar: como o ChatGPT pode me ajudar a ganhar dinheiro? E aí, ele começa a processar a informação para te dar uma resposta condizente. Trabalhando. E ele começa a te dar as formas. A primeira ele falou: ChatGPT pode te ajudar a entender o mercado financeiro. Vamos lá. Você que tipo não tem experiência nenhuma em Bovespa, em ações, vai lá, segue ChatGPT, vai dar muito bom, assim, não vai dar ruim at all. Vai, mete bronca.
Por favor, não façam isso. Isso é sarcasmo. Ações, criptomoedas, fundos de investimento, oportunidade de investimento. Criptomoedas. Explorar carreiras que oferecem salários elevados. Eu sou um defensor Conselhos de sobre cripto, empreendedorismo. Mas, tipo, lê primeiro para que serve o criptoativo. E até formas de ganhar dinheiro online, como marketing de afiliados e criação de conteúdo para as redes sociais. Seja e você YouTuber. literalmente pode pegar um desses tópicos e pedir para o ChatGPT desenvolver em cima deles. Então, por exemplo, o que a gente não pede para o ChatGPT? Crie um texto de até 1000 palavras. ChatGPT, por favor, Sobre imprima dinheiro. As principais formas de Principais formas fazer de fazer um vídeo no YouTube. dinâmico para o YouTube. Fale também sobre como fazer um bom SEO Se você é professor, você não vai virar YouTuber. e como transformar Isso o não vai canal te do fazer YouTube milionário. O ChatGPT não vai te ajudar para em isso. um negócio. E vamos ver o que ele faz. Então, ele está escrevendo aqui, basicamente. O texto que ele está desenvolvendo, Isso em ele tempo literalmente real, ele pode ser praticamente. utilizado para você ir numa plataforma tipo o Canva e basicamente você colocar isso num formato que seja esteticamente agradável. Quem não conhece o Canva você pode fazer apresentação desde PowerPoint, se você é estudante no ensino superior ou ensino médio, enfim, faz uma apresentação PowerPoint, bem, partindo do princípio que você tem um computador, tem um projetor, sala de aula, você não é de uma escola pública que não tem, assim, o teto está caindo, né? Aí dá para usar o Canva, faz uma apresentação muito bacana, dá para usar também como plano de negócios, numa apresentação para investidores, dá para utilizar, além disso, para a criação de panfletos, media kit, tudo que envolve social media. Mas, enfim, na boa, não. E é bem intuitivo o Canva, tá? Mas, tipo... Tá dando ideia de ChatGPT para usar o Canva e não, você não vai ficar milionário. Desculpa, não vai. E aí você vai ter um e-book que não teve virtualmente nenhum trabalho para você fazer, foi uma inteligência artificial que fez, que você pode usar como uma isca digital para captar leads e no próprio e-book fazer um CTA, um call to action para vender um infoproduto ou até um produto físico para os seus leads. Breno, mas o e-book já é uma etapa avançada do funil. Eu tenho que fazer um anúncio antes, ou então eu tenho que criar uma landing page para a pessoa entrar e ela... CTA é só um destaque, tá? É só uma forma marqueteira de, tipo... Deixe agora aqui nos comentários o que você acha de eu ficar, né, quebrando o tempo todo o vídeo que o Breno tá fazendo aqui. Isso é um CTA, por exemplo. Bem tosco, mas funciona. Enfim, é isso... E aí, tipo, agora tá falando de landing page, então é criação de um site, basicamente, um site principal. Até um produto físico para os seus leads. Breno, mas o e-book já é uma etapa avançada do funil. Eu tenho que fazer um anúncio antes, ou então eu tenho que criar uma landing page para a pessoa entrar e ela converter de fato no lead para baixar o e-book. Então você literalmente pode vir no ChatGPT e fazer, olha, crie 10 modelos de anúncio de até 100 palavras ou até 20 propaganda. palavras que eu poderia... Puta que pariu. Não é clicável, eu pensava que era propaganda do YouTube e é propaganda do app do canal deles. Puta que pariu. Promover para pessoas baixarem o e-book. Depois, crie o texto de uma página de vendas de até Já não 500 basta palavras com o objetivo de converter tem um acesso de uma QR pessoa aqui. que entrou nessa landing page Caralho. em, de fato, um lead que baixou o e-book. Você pode pedir para o ChatGPT fazer tudo isso para você. E a única coisa que você vai precisar vai ser literalmente aprender a usar o Wix.com, ou então o Great Pages, ou WordPress, ou qualquer plataforma que você use para você criar as suas páginas. Criar E site, detalhe, se você produz criar conteúdo, você página. também pode usar o ChatGPT como uma Ou seja, ele está falando se você é produtor de conteúdo. Basicamente é isso. Se você não sabe mexer nessas coisas, você vai ter que contratar alguém para criar via WordPress, um site e tal, para vender seus produtos e serviços. forma de te gerar ideias. Como, por exemplo, me dê 10 ideias de para temas ficar milionário. para vídeos No YouTube, sensacional. sobre Clickbait. educação financeira Desculpa, Breno. que eu tô possam tirando alcançar sarro, mas não devia mais falar sério de 1 sobre o milhão vídeo. de views. Mais de 1 Vamos ver o que milhão de... acontece. É sempre 1 milhão. Milionário, ficar 1 milhão de views.
E ele começa a dar. Literalmente, eu posso ter a linha editorial do meu canal inteira feita pelo ChatGPT. Ó, cuidado, então, 10 se você maneiras é fáceis de editor, economizar dinheiro no dia a dia, baita tema. Como começar a investir. se você é roteirista, editor para os jovens de negócios, cuidado. Daqui a pouco podem cortar aí o pessoal e vai usar ChatGPT para fazer parte da função de pré-produção. Com pouco dinheiro, realmente muitas pessoas procuram isso. Os melhores aplicativos financeiros para gerenciar suas finanças pessoais. Piada. Não estranha se daqui a pouco começar a sair no canal das jovens qualquer um desses temas aqui. Que a gente fala aquilo que a gente faz, né? Então, se eu estou te explicando como ganhar dinheiro com o ChatGPT, melhor que eu de fato faça isso também para eu ganhar dinheiro com isso. E vale dizer... Ele falou ganhar dinheiro, ele não falou que pode te deixar milionário. Teve uma plataforma chamada de Google Bard que Vamos o lá. Google criou Bard. para competir com o ChatGPT. Só que não Mas deu certo. no momento que o Google foi fazer um anúncio, não só o Google Bard ele era Eles obscenamente rusharam. parecido com o ChatGPT, de forma assim como se fosse uma cópia descarada, como também ele basicamente errou em uma das informações que ele passou. O que fez com que naquele dia as ações do Google despencassem 8%. Então, bom, isso só... O ChatGPT também vive errando, tá, gente? Ele não é, assim, altamente preciso. O banco de dados só foi atualizado até 2021. Então, se você jogar ali, tipo, os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, não vai aparecer lá. Tipo, jogar quem é o presidente da República no ChatGPT, eu tenho quase certeza absoluta que vai aparecer que o atual é o Jair Bolsonaro. Coloca o ChatGPT ainda como a principal plataforma para geração de conteúdo que a gente possa usar para ganhar dinheiro. Beleza? Então vamos seguir aqui, ó. A OpenAI, que criou o ChatGPT, ele não parou só nos textos e desenvolveu uma outra inteligência artificial que cria e edita imagens a partir do comando do usuário. E aqui eu tô falando da DALL-E. A forma como a DALL-E funciona é bem parecida com a do ChatGPT. Só curiosidade, DALL-E é a abreviação, né? É a junção de duas ideias. Salvador Dalí é a primeira e a segunda é aquele filme da Pixar, que depois foi adquirido pela Disney, né? A Disney, afinal de contas, está comprando tudo, comprou a Marvel, comprou Guerra nas Estrelas, tipo, tá tudo na Disney Plus, né? De propriedade intelectual. E aí, no caso, Dalí é Salvador Dalí, mais o filme Wall-E, aquela animação bem legal da Pixar. Acessando ela, você tem que ser específico em relação ao tipo de imagem que você quer que ela gere. E aqui, um mundo de possibilidades se abre. Você pode criar imagem de qualquer coisa que passe pela sua mente, mesmo inclusive que isso desafie as leis da física. Então vamos dizer que eu quero um astronauta rosa andando num cavalo flamejante no espaço sideral. Então, vou colocar isso daqui em inglês, que é a língua que ela entende. A pink. Eu acredito que o Dolly, ele funciona também em português. Não precisa, eu acho que não precisa fazer em inglês, não. Porque usa o mesmo modelo de linguagem do ChatGPT. Generate. E aí ele começa a carregar, até começar a gerar de fato. Não tô lembrado. E ele dá essas opções. E se por acaso você achou que elas ficaram muito infantis, você pode fazer uma segunda tentativa e colocar algo mais realista. Então, por exemplo, a realistic painting of... Uma pintura realística de um astronauta rosa. Vamos ver o que acontece. E, porra, essas imagens são muito mais legais. Olha essa daqui, que irado. Isso literalmente poderia ser a foto de um screensaver do seu celular. Apesar de, por algum motivo, ele não tá pegando fogo aqui. Mas essa mas tem uma pulsar ali atrás do quarto. E o legal é que você pode contribuir também com o processo de criação. Inclusive, teve uma vez em que eu tava procurando formas de fazer thumb para um vídeo. E eu, só para testar, fui fazer uma brincadeira de dar um comando para a inteligência artificial criar isso daqui. Opa! O atual presidente segurando possivelmente uma arma ali? Bizarro, Breno. Pois é, então ela também completa fotos. Bom, o ponto aqui é que quanto mais específico você for com a DALL-E, mais você consegue trabalhar para gerar o resultado esperado. Tá bom, Breno, eu vi que você consegue criar aqui um monte de imagem, mas como é que eu consigo fazer dinheiro com ela? Ó, você pode montar um portfólio com as suas artes digitais e vender essas imagens para sites usarem produtos físicos como estampas e às vezes ganhar uma comissão de cada venda. Você pode criar uma coleção de NFTs também que você pode vender. Então você pode fazer isso com... NFTs são tokens não fungíveis. E, Breno, a gente está em 2023, esse vídeo é de
22 horas atrás, ou seja, dia 15 de março de 2023. NFT em 2022, assim, chegou ao zero. Gente que comprou NFT, e aí eu posso mencionar o caso do Neymar, pagou, eu acho que 16 milhões de dólares no Bored Monkey, que é um projeto que teve ali de NFT, e hoje eu acho que vale tipo 1 milhão ou 4 milhões. Perdeu, assim, 75% no mínimo do que ele investiu. Assim, NFT é roubada. Jogar isso como portfólio também. Se você, de novo, cidadão comum, trabalha de 9 às 5, trabalhador convencional, isso não é muito para você fazer estampa em camisa? Sério? Vai abrir uma lojinha na internet? Uma ideia, pode ser uma segunda fonte de renda, mas não vai te deixar, você não vai ficar milionário fazendo isso. Camisetas, acessórios com produtos domésticos, você pode fazer artes para animais. Você pode fazer isso até para quadros que alguém pendura em casa. Enfim, e aí transformar isso em produtos físicos que você pode vender por meio de um e-commerce. Acho que ficaria até legal, inclusive, uma headline. Artes 100% feitas por inteligência artificial. Compre já. Mas quem é o autor? Quem é o dono? A gente vai tocar nisso no final, de direitos autorais. E aí você recebe um quadro na sua casa. Irado. Breno, mas não sei, achei muito difícil daí. Eu queria editar sem fazer muito esforço. Tem alguma inteligência artificial que faz isso pra mim? Pra nossa felicidade, tem. Mas antes de falar sobre ela, deixa o like aqui embaixo se você acha que esse vídeo tá sendo agregador para você e que ele pode estar te ajudando para você se facilitar em criar coisas que possam ser vendidas ou então a te ajudar a ganhar mais dinheiro pela internet. Tem uma outra inteligência artificial que chama Midjourney, que ela é tão boa quanto o DALL-E, mas ela pode ser até mais simples. O Midjourney funciona por meio de um bot que você adiciona no Discord, que é uma plataforma de comunicação, inclusive a gente usa nas jovens para comunicar com o time, é como se fosse o Slack quase. E aí a partir de comandos que você faz em inglês, ela cria 4 versões de uma arte digital. Dá uma olhada nessas artes que o Midjourney fez, imaginando como seriam calçados de personagens da Marvel. Para criar o seu próprio desenho digital pelo Midjourney, é só você usar esse comando aqui, ó. Eu sei que nem sempre bate a criatividade para fazer comandos inovadores e que geram resultados tão chamativos, e por isso também existe uma ferramenta ao seu dispor, que é a AIPRM, que é uma extensão do ChatGPT em que a gente consegue pedir sugestões de comandos para o Midjourney, além de encontrar vários outros atalhos para a criação de conteúdo. É só instalar essa extensão e escolher a opção Midjourney Prompt Generator e usar palavras-chave para que ele te gere um comando. Lembrando que você pode escolher o idioma. Então se liga, eu vou pedir algo com Creative Art, Artificial Intelligence e Colorful. Arte criativa, ele gerou alguns resultados. Você pode pedir mais se você quiser, mas eu vou usar esse aqui. Aí, viu? Ele selecionou um prompt e ele vai dar um copy-paste no Discord. É assim que funciona. Agora é só copiar e colar lá no Midjourney e vamos ver como é que ficou a nossa arte. Pronto. Você tem uma arte completamente nova com pouquíssimo esforço. Então, para gerar renda com o Midjourney, as ideias são as mesmas que o DALL-E. Você pode criar suas artes e vender online. É Dolly, Dolly em português. Tem problema de falar, Breno? Pô, na moral, dá para falar em português Dolly ou Dolly, que nem o refrigerante brasileiro. Não tem que falar Dolly. Dell para mim é nome de computador. Ou usando para converter clientes. O bônus da Midjourney, que além de ser um segundo recurso de criação de imagens, é a facilidade de uso, já que você só precisa usar um comando e esperar alguns segundos. Naturalmente, tanto para DALL-E quanto para o Midjourney existe um limite de imagens que você pode pedir por mês, mas se você quiser pagar e você estiver usando isso para ganhar dinheiro, faz sentido o investimento. Bom, já que a gente falou bastante... Então, antes de você ser milionário, você tem que investir nisso tudo. É foda. Não, tipo... Não é tancável, não dá para fazer assim de forma gratuita, dá para você brincar e tal, mas não. Mas eu quero que você dê uma olhada para essas imagens aqui, ó. Você pode usar qualquer uma delas, sem que essas pessoas que estão nessas imagens te acusem por uso indevido. E isso porque nenhuma delas existe. O nível de realismo dessa inteligência artificial me deixou fascinado e um pouco apavorado também. Essa é a Generated.Photos, que é uma inteligência artificial que gera avatares humanos. Então, assinando um dos planos que eles oferecem, você tem acesso ao enorme banco de imagens que eles têm e você também pode criar o seu próprio avatar. Esse tipo de IA usa algo chamado GANs, né, que é Generative Adversarial Networks, redes adversas generativas. E aí geram fotos, imagens muito fotorrealistas, como vocês podem ver, não é apenas de pessoas brancas, mas qualquer tipo de cor de pele, olhos, esse tipo de coisa.
mas é muito perigoso também, porque pode ser utilizado para aqueles vídeos deepfake, tanto foto quanto filme, quanto, né, vídeos. E aí tem diversos casos atualmente de pessoas que vão parar em sites pornográficos, pessoas famosas, e aí eles substituem o rosto da atriz pornográfica por uma atriz de Hollywood. Isso está dando muito problema. Personalizando ele com as mais diversas características, como formato do rosto, cor da pele, gênero, corte de cabelo, expressões faciais e até acessórios. É como se fosse... Por favor, não façam uso dessa tecnologia para esse tipo de coisa. É crime. Um The Sims. O que eu tô falando para deepfake. Pensa comigo, diversas empresas investem pesado em agências para usar imagens de pessoas reais nas suas campanhas publicitárias. E agora elas têm a possibilidade de fazer isso com menos custos, o que com certeza vai atrair a atenção delas para esse tipo de recurso. Você vai ter que desembolsar um investimento inicial para usar ela, mas em troca você vai ter milhões de opções de rostos para usar em campanhas de marketing, para promover o seu produto ou até para criar um portfólio de avatares seus para oferecer para empresas que precisam desse tipo de serviço. E fala para mim, alguma vez já passou pela sua mente ganhar dinheiro com fotos de pessoas que nem existem? Surreal, né? E essa é uma das grandes oportunidades que surgiram por causa das inteligências artificiais, que criaram um produto mais eficiente para suprir uma demanda de mercado. Não pode fazer isso. E sabe uma outra necessidade, não só de empresas, mas do público em geral, principalmente no nosso mundo a cada dia mais globalizado, saber se comunicar em inglês. E se eu te disser que também existe uma inteligência artificial para te ajudar a oferecer serviços com esse idioma? Pois é, tem. Eu tô falando do Grammarly. Grammarly é uma inteligência artificial que te ajuda a escrever em inglês, corrigindo coisas como gramática e revisando os seus textos. Tá. E você deve pensar que existem 1 milhão de opções parecidas na internet. Até o próprio Google, no Google Docs, ele acaba acertando algumas coisas de gramática. O diferencial dessa inteligência artificial é o foco dela na forma do seu texto, deixando as suas produções mais espontâneas, naturais e fiéis às ideias que você quer transmitir, sempre de forma concisa, simples e direta ao... No caso do Grammarly, ele até usa uma inteligência artificial, mas é a mais básica de todos, que é machine learning. Ele vai melhorando com o tempo e aí vai ficar... O nível de acurácia é extremamente elevado, mas é a inteligência artificial mais básica que tem. E aí eu acho que ele tá assim, porra, você não vai ficar milionário usando Grammarly. Só vai melhorar a forma da sua escrita em inglês, se você for fazer, sei lá, algum tipo de tradução, ou quer conversar com alguém de forma mais eloquente. E, pelo que eu sei, daqui a pouco vai ter Grammarly em português brasileiro. Ponto. Então você acaba conseguindo traduzir os seus textos sem nenhum prejuízo e ainda mantendo ironias, piadas, gírias, expressões ou qualquer tipo de mensagem não literal que normalmente são justamente o que perdem o sentido quando você usa um tradutor convencional. Daí você consegue produzir textos autênticos e com credibilidade sem precisar de um alto nível de proficiência em inglês. Tipo o do cara que entende as falas do Winston Churchill. And we must expect another blow to be struck. Almost immediate. Beleza, agora vamos fazer uma grana com essa inteligência artificial. E você vai fazer isso, obviamente, traduzindo conteúdos. O mercado para traduções é muito amplo. Dá para traduzir artigos acadêmicos, e-mails, redes sociais, vídeos do YouTube, conteúdo para empresas que querem levar seus produtos para fora do país. E você lembra que você pode criar e-books com ChatGPT? Então, agora imagina unir essas duas inteligências artificiais para produzir e distribuir seu conteúdo. Usar o Midjourney e a DALL-E para criar as artes para o seu infoproduto, os avatares do Generated Photos para fazer a sua publicidade e vendê-los em outro idioma, ampliando o seu público. Tá, esse modelo de negócios que ele está colocando aqui é ilegal no Midjourney, é ilegal no DALL-E, é ilegal no Generated Photos, é ilegal no Grammarly. Até você pode fazer tradução de conteúdo de outros YouTubers aí, enfim, e-mail, esse tipo de coisa. Isso é mais tranquilo. Mas todos os outros você vai esbarrar, pelo menos aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, em propriedade intelectual. No Brasil, a gente segue o sistema francês de direitos autorais. O meu francês está muito enferrujado, é droit d'auteur, alguma coisa assim, lei de direitos autorais. E nos Estados Unidos eles seguem um sistema anglo-saxão que é o direito de copiar, o copyright. O copyright, pelo copyright americano, assim como pela lei de direitos autorais brasileira, Breno, tu não pode fazer isso, cara. E você tá falando para as pessoas fazerem. Eu não tô querendo aqui dar chacota, mas esse vídeo se deveria ter falado com um
especialista. Em vez de falar como, tipo, passar a perna em gente. Eu vou explicar depois por quê. Tipo, o artigo 11 da Lei de Direitos Autorais, que explica quem é o autor tem que ser uma pessoa, o que é protegido por direito autoral são obras, são ideias que são materializadas por qualquer meio ou expressão. E, no caso, quando você usa esse tipo de... qualquer um desses softwares e tal, de inteligência artificial, você não é dono, você não é autor do que está sendo criado. Você pode até escrever a frase para o Midjourney criar, o DALL-E criar lá as imagens e tudo mais, mas você não é o autor daquela imagem. Público e as suas vendas. Acho que para ficar ainda melhor, tá na hora de dar voz a essa ideia. E é claro que para isso eu trouxe uma quinta AI, que é Play.ht. Essa inteligência artificial transforma textos em fala com vozes humanas reais. E sério, a qualidade do resultado é tão grande que em alguns casos você não consegue diferenciar se aquele áudio foi gravado por um ser humano ou não. Bem Além de ser extremamente fácil de usar, você só precisa criar uma conta e escolher o formato do áudio, se é uma voz padrão ou ultra realistas, que são as vozes artificiais mais humanizadas. E aí você vai jogar o seu texto e personalizar a voz que você quer. Daí você vai escolher o idioma, se é uma voz masculina ou feminina, se é uma criança ou um adulto, se é um tom mais narrativo ou mais voltado para o marketing, para uma conversa. E você pode usar esse tipo de conteúdo em canais do YouTube, em leitores de texto, em sites e blogs, em audiobooks e vídeos para promover produtos e vender na internet. E claro, se você não trabalha diretamente nesses meios, você pode oferecer em forma de serviço para outras pessoas. Você otimiza o trabalho delas e ganha dinheiro com isso. E como aqui a gente sempre faz um over sob pena de você estar cometendo, assim, vários tipos de crime. Assim, caralho, eu não acredito que eu tô vendo isso, mas tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. Delivery, eu também separei uma última inteligência artificial, que é Projeto Shasta, da Adobe. Vamos dizer que você queira começar um canal do YouTube e você não tem um bom microfone, em que basicamente o áudio, ele não é que nem esse lapela que a gente está usando, que ele fica bonitinho. Ele é um negócio bem zoado. Então, por exemplo, eu vou fazer agora uma gravação aqui minha, onde eu vou falar com o microfone do celular e depois eu vou pegar exatamente esse áudio e passar no Projeto Shasta do Adobe para você ver a diferença. Então, esse daqui é o teste para a gente ver a eficiência do Projeto Shasta. Ele está aqui gravando agora e com base nesse áudio daqui que eu vou subir, eu vou fazer com que ele tenha um áudio espensosamente melhor do que o que eu tô gravando. Tá usando beleza? iPhone. Vamos ver. Bom, depois que eu terminei de fazer essa gravação aqui, que você ouviu agora na qualidade que ela foi gravada, você vai ter que converter isso para MP3, que é o áudio que o Projeto Shasta ele identifica. Então, basicamente, você pode ir no Google e colocar lá MP3 Converter e jogar esse áudio que você gravou do seu celular para lá. Depois de converter, você vai subir e aqui em podcast.adobe.com/enhance, jogar o seu áudio e ver a mágica acontecer. E aí eu venho aqui para esse conversor gratuito, eu seleciono o arquivo, converter. Ainda bem que o editor ali tirou. Carregar, eu só preciso vir aqui de novo em Enhancer e dropar esse arquivo que já está na qualidade de MP3. E aí ele vai fazer Apareceu ali umas coisas privadas dele, mas... E vamos ver agora como é que ficou. Então, não, gente. Esse daqui é o teste para a gente ver a eficiência do Projeto Shasta. Ele está aqui gravando agora. Então você pode ver que não tem ruído, não tem som de fundo. Ele basicamente transformou uma qualidade de áudio gravado pelo celular em qualidade de estúdio. Essa inteligência artificial, o que ela fez não foi simplesmente melhorar o áudio. Ela criou um áudio novo que tem o mesmo timbre de voz que você. Então, essa voz que saiu agora não é minha, ela só parece minha, mas algo completamente novo. E depois de saber de todas essas possibilidades, o que você acha da revolução que as inteligências artificiais podem trazer para o nosso mundo? Não esquece de se inscrever para o evento Próximo Nível, que vai acontecer dos dias 20 a 22 de março, para que você consiga ser capaz de entender quais são essas principais tendências no mercado, para não só ir muito bem no corporativo, como também aproveitar a oportunidade para criar negócios e ser munido com as ferramentas para você conseguir resolver dores reais do mundo. Eu espero que não tenha esse tipo de negócio. É só você se inscrever aqui embaixo e marcar na agenda. Não vou mostrar o link. 21 e 22, às 8h03 da noite. Tinha que ver nenhum curso. curso. Participar do próximo nível. É gratuito. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa... Vamos lá. Fere a Lei de Direitos Autorais. Se eu botar aqui brevemente para acabar esse react, é Lei 9.610, Planalto. Tá aqui, tá muito pequenininho, deixa eu aumentar.
Aí dá para ler. Vamos direto ao ponto. Aqui justamente fala sobre a Lei de Direitos Autorais atualmente em vigor no Brasil. E aqui justamente fala que, vamos lá, aqui são os requisitos, artigo 5º, a gente não vai entrar nisso. Aqui já fala sobre os tipos de obra, fonograma, obra audiovisual, vídeo, enfim, blá, 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 vamos lá. Das obras protegidas, é o artigo 7º, são todas essas obras aqui, mas o que vale é o caput, o que mais importa é isso daqui. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito. O que quer dizer esse juridiquês? As ideias que você tem na sua cabeça são protegidas, mas tem uma condição que vem logo depois da vírgula. Elas têm que ser expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte. Ou seja, tem que ser uma obra, tem que ser materializada. Se você desenhar uma casa, um negocinho, uma folha de papel, assinar, sua assinatura já é protegida. O desenho que você fizer, não importa se você é um arquiteto ou um artista, enfim, se você não é isso é protegido também. Mas também, olha, textos são protegidos, obras dramáticas, dramaturgia, fotos são protegidas, e aí a gente vai esbarrar, vou direto ali pro que importa, que vamos falar de autoria. Diz lá no artigo 11, autor, Breno, é a pessoa física criadora da obra literária, artística ou científica. Aí diz que a proteção ao autor ela pode ser aplicada para pessoas jurídicas, para empresas. Ou seja, você pode ter um funcionário que cria uma arte, etc. e tal, mas o autor tem que ser uma pessoa física. Uma inteligência artificial não é uma pessoa, não possui, que a gente sabe no Código Civil, que são os direitos da personalidade, e logo, hoje existe uma enorme discussão em direito digital se obras criadas por inteligência artificial, se elas são efetivamente protegidas por algum tipo de direito autoral, e aí tem dois argumentos. O pessoal que fala que sim, e aí para defender o lado de quem? É o lado do Breno? É o seu lado empreendedor que está usando essas ferramentas para vender? Não é. É para defender o ChatGPT, a empresa, a fundação OpenAI. E é para defender o pessoal da Midjourney e etc. Porque é assim que eles monetizam, é assim que eles estão ficando, não milionários, bilionários. Tá? Tudo isso teve um investimento muito elevado. E aí é para proteger essas empresas quem argumenta que sim, essas IAs têm proteção de direitos autorais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas não tem uma resposta. A lei nossa de 1996 não fala em nenhum lugar sobre inteligência artificial. E a outra corrente que fala que não é protegido por direito autoral, que é a corrente que eu sigo, que eu entendo, porque uma inteligência artificial é só um algoritmo, é só um modelo, é só algo que é tratado. Então é algo que a gente chama, ou pelo menos quem concorda por esse viés, é o que está no bem comum, nos commons. Não é protegido, não tem motivo de falar que vai cair em domínio público, porque se você seguir por essa linha argumentativa de é domínio público, significa que antes aquilo era protegido por direito autoral. Nunca foi protegido por direito autoral e nunca será protegido por direito autoral. Tudo que for criado ali no Midjourney, no DALL-E, no ChatGPT, aquilo é bem comum. Então, aquilo não pode ser efetivamente comercializado da forma que o Breno está sugerindo. Eu acho, francamente, para acabar esse vídeo, que por mais... E aí, de novo, sendo totalmente franco com vocês, por mais que eu acho que ele está cheio de boas intenções, não acho que ele tá de má fé aqui querendo ferrar a vida dos outros. Cara, eu acho muito irresponsável. Eu acho que, do ponto de vista editorial, ele deveria revisitar, falar com especialistas. Não quer falar comigo? Tudo bem, mas tem uma porrada de gente muito boa aí. Vou falar alguns lugares como o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro,
pessoal da UERJ, acho que o Breno, pelo sotaque, é do Rio de Janeiro, mas tem também o pessoal de São Paulo, da Data Privacy BR, tem o pessoal que justamente agora, recentemente no Brasil, foi levado para o Senado Federal o marco legal da inteligência artificial, tem um pessoal muito bacana, e são pessoas extremamente acessíveis, então não necessariamente precisa falar com um advogado que tem propriedade sobre isso, não precisa falar comigo, mas tipo, dá para trocar uma ideia antes de efetivamente sugerir coisas que beiram a ilegalidade. Que se você fizer essas coisas que ele está sugerindo aqui, existe sim uma probabilidade, e não é pequena, de eventualmente você sofrer um processo judicial e quem vai estar do outro lado vai ser o ChatGPT, vai ser a OpenAI, vai ser gente muito grande, vai ser Davi contra Golias, e seu advogado não vai ser o jovem de negócios, não vai ser essa empresa. Então, enfim, eu vou parar esse vídeo por aqui, agradeço a todos por esse react, se vocês curtiram, por favor, se inscrevam lá no meu canal, o Cesar Beck, e se vocês gostaram, isso assim, for bom e tal, eu pretendo fazer outros vídeos, não necessariamente sobre jovens de negócios. Espero que não tenha outros vídeos que vão vender cursos, por mais que nesse modelo freemium, nesse modelo, vamos fazer 3 dias aqui gratuitos. E eu imagino que no final vai ter algo que será pago. Enfim, se vocês curtiram, eu faço mais. E aí a gente se vê no próximo Reacts aqui no O Cesar Beck. Muito obrigado, gente. Abraços, valeu, partiu. Fui!